Havia uma cidade onde tudo era resolvido da maneira mais harmônica possível. Quase todos os cidadãos ali eram extremamente felizes. Tudo que precisava ser feito era feito de comum acordo, as pessoas acreditavam umas nas outras e por isso mesmo a justiça nunca era utilizada, o tabelionato não dava lucro porque a palavra valia mais do que o papel e as prisões estavam sempre vazias. E essa falta de utilização da justiça, do tabelionato e das prisões incomodava um desses cidadãos, que por acaso era o prefeito. E a partir desse incômodo, tentando se tornar um pouco mais presente e importante na própria concepção, ele começa uma obra e, algumas semanas depois, chama toda a cidade para olhar aquilo que ele tinha trazido, para aquilo que ele iria inaugurar. E quando todos estão ali presentes, ele demonstra que a partir daquele momento haverá uma forca na cidade. Obviamente todos ficam muito espantados com aquela forca e a partir dali o medo começa a reinar. As pessoas começam a buscar a justiça para resolver qualquer coisa, começam a buscar o tabelião para anotar todos os papéis, para fazer com que todos os documentos sejam registrados. E tudo aquilo que antes funcionava de maneira amigável começa a depender da burocracia da cidade para acontecer. Diz a lenda que a forca nunca foi utilizada, mas ela mudou completamente a maneira com a qual aquela cidade funcionava. História interessante, né? Primeiro porque a gente começa num ambiente quase idílico, que é a cidade perfeita, né? A cidade ideal, quase a república, né? A Calipólis de Platão. E de fato essa cidade ela era muito ideal, como o João coloca, por quê? Porque as pessoas elas confiavam umas nas outras. As pessoas elas faziam o que era certo porque era certo. Não precisava de justiça, não precisava de tabelionato, né? Imagina hoje em dia, a gente em plena, né, no momento que a gente está vivendo, a gente imaginar que a gente pode simplesmente contar com a palavra do outro, né? Isso parece muito ilusório, utópico. assim. E de fato isso já foi real, isso já foi uma realidade, mas é uma realidade que está muito distante da gente atualmente. Isso só era possível porque de fato as pessoas sabiam o que elas tinham que fazer, elas sabiam o que lhes cabia e elas faziam isso. É como se elas soubessem o lugar que lhe cabia no mundo. Elas sabiam o lugar que lhe cabia dentro daquela sociedade e elas sabiam que o outro também. Então eu não precisava me preocupar porque eu sei que você vai fazer o que lhe cabe fazer e você não precisa se preocupar porque você sabe que eu vou fazer o que cabe fazer. E tudo funcionava bem. Até justamente que o prefeito coloca a forca ali. E é interessante que o prefeito ele faz isso justamente porque ele era o único dentro daquela sociedade, daquela comunidade, que não sabia viver em comunidade. Ele não sabia viver em sociedade. Mas como assim ele não sabia? Porque ele também estava querendo que as coisas continuassem... Ele queria que as coisas continuassem harmônicas. Só que ele queria que as coisas continuassem harmônicas a partir dele. Sim, e por isso que ele não sabia viver em comunidade. Porque viver em comunidade não é se sobressair aos demais. Viver em comunidade não é você estar acima dos outros e, através da sua vontade, da sua benevolência, você ditar as regras daquela sociedade. Não. Ele, como prefeito, tinha uma função muito importante, sim, que era manter a ordem naquela cidade, que era uma coisa que ele não, de uma certa forma, já acontecia naturalmente. Só que, como o ego dele era muito grande e ele precisava se sentir especial, ele precisava que as pessoas tivessem a sensação de necessidade, né, de que necessitavam dele, ele vai lá e coloca um instrumento de coerção. Ele coloca um instrumento de punição, na verdade, né, quer dizer, no sentido mais amplo, mas é aquilo, a forca ela só se torna punição quando você comete um crime. Antes de você cometer, ela se torna apenas um símbolo do que pode te acontecer caso você cometa esse crime, caso você falhe. E a partir disso, como a própria história conta, tudo mudou. Exatamente, e tudo mudou porque antes nessa cidade a confiança entre os cidadãos reinava. Eles acreditavam que os outros fariam aquilo que era certo porque eles faziam daquela maneira e porque não havia outra possibilidade. Cada um, como o Patrick muito bem disse, entendia o seu papel e fazia a sua função. Cada um se enxergava como engrenagem do todo, onde o todo era o mais importante. E, obviamente, se eu deixo de fazer, eu entendo o impacto que isso tem não só para os outros que fazem parte desse todo, mas também para mim. Eu entendi as consequências externas e internas, né? Essas pessoas, esses cidadãos, entendiam muito bem isso. A partir do momento em que a forca é instalada, surge a possibilidade do outro me enganar, do outro não agir de maneira tão adequada, surge a desconfiança.
E, obviamente, se existe essa possibilidade, se há uma punição muito clara e muito drástica para esse tipo de comportamento, eu começo a tomar as minhas precauções. Eu começo, inclusive, a pensar, num segundo momento, quais são os benefícios que eu terei, quais são os benefícios primários e secundários que eu terei a partir das coisas que eu vou fazer. Porque a desconfiança começa a nutrir várias outras coisas dentro de nós, várias outras posturas desequilibradas e desarmônicas. E quando a gente vê, muito provavelmente, inclusive embora não tenha sido esse o fato da história, a violência e outras formas de desarmonia também começam a reinar. E aquilo que em tese a forca deveria coibir, ela passa a gerar. Sim. Ela passa a promover. Então, obviamente existem muitas camadas para essa história, mas o mais importante é, se eu consigo entender qual é a minha função dentro da sociedade e se eu me coloco de maneira harmônica, eu preciso acreditar que as outras pessoas também têm essa possibilidade. Obviamente eu preciso entender como é cada contexto, mas se eu me desconecto dessa possibilidade e, principalmente, se eu me desconecto dessa prática, eu permito que as forças coercitivas que estão ao meu redor me influenciem e transformem a minha cidade interna e, consequentemente, o que está ao meu redor também. Porque, na verdade, só fazendo talvez uma conclusão aqui, a ideia da forca, ela passa uma mensagem, que é alguém de vocês a qualquer momento pode errar. Só que, na verdade, isso já era uma possibilidade antes da forca existir. Só que as pessoas daquela cidade não se atinham a isso, não no sentido de que isso não era uma possibilidade, mas elas não se preocupavam com isso como se fosse algo... Isso era uma potencialidade, não necessariamente era algo que iria acontecer. E mesmo com a presença da forca, a situação na cidade poderia não ter mudado. É que as pessoas se permitiram, elas se deixaram levar por aquela mensagem que estava sendo passada ali. E é como o João disse, não é ser ingênuo, não é não saber o contexto que te cerca, é entender, de fato, as pessoas elas podem falhar na sua palavra, elas podem falhar no seu comportamento, elas podem não fazer aquilo que era o ideal, aquilo que lhes cabia, porque todo o ser humano é falho e sempre haverá a potencialidade de errar. Mas eu não posso colocar as minhas fichas nisso. Eu tenho que apostar as minhas fichas no acerto. Porque se eu aposto as minhas fichas no acerto, isso permite com que eu acerte, porque a partir do momento que eu acredito no que o outro fará o que é certo, isso me coloca numa posição onde eu faço o que é certo, isso me coloca numa posição onde eu sirvo de exemplo e eu incentivo aquele comportamento também nos demais, e assim eu consigo de fato criar uma sociedade harmônica, uma sociedade onde as pessoas voltem a acreditar umas nas outras, as pessoas voltem a fazer aquilo que deve ser feito simplesmente porque é, e não porque elas vão ganhar algo com isso ou serão punidas. E até a próxima. Tchau, tchau.